Essa história aconteceu em meados dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu tinha alguns amigos próximos na escola, Jason e Brian, e estávamos perto da graduação. Brian mudou-se de cidade devido ao trabalho do seu pai, mas não nos afastamos de início. Assim que nos formamos, combinamos uma visita na sua nova casa, que ficava no interior. No dia, resolvemos sair para dar uma caminhada em um bosque por perto, que tinha um rio. O lugar era realmente muito bonito, e isso tudo me acalmava. Mas acabamos nos perdendo. Decidimos seguir o rio, mas estávamos tão perdidos que não lembrávamos em qual direção ficava a casa de Brian. E no meio do bosque, não conseguíamos ouvir barulhos de civilização. Nós estávamos desesperados em encontrar um telefone para ligar para os pais de Brian para vir nos buscar, apesar que não havia estradas e nem ruas por perto do rio. Nós caminhamos seguindo o rio até encontrarmos esse prédio que parecia uma igreja velha. Parede de tijolos vermelhos, um estacionamento de barro e um caminho também de barro que levava até ela. O lugar estava dominado pelas plantas, mas decidimos entrar para ver se encontrávamos alguém que poderia nos emprestar um telefone, ou nos falar onde estávamos exatamente. Notamos que havia alguns carros antigos dos anos 70 ou 80, muito velhos e enferrujados, alguns faltando rodas e suspensos por tijolos, todos estacionados lado ao lado. Ouvimos uma música gospel vindo de dentro da igreja e ficamos aliviados e decidimos entrar. E assim que entramos em silêncio, percebemos pessoas pobres, mas bem vestidas, provavelmente em suas melhores roupas. Quando entramos, havia uma mulher tocando piano que parou imediatamente e olhou para nós. E o que aconteceu a seguir, eu nunca mais esqueci. Todos pararam de cantar e largaram suas partituras no chão e viraram lentamente suas cabeças para nós, enquanto nos olhavam com um olhar fundo e raiva. Brian então falou que apenas queríamos usar seu telefone para ligarmos para os nossos pais, e ninguém respondeu nada. O lugar estava um silêncio ensurdecedor, e o único som que ouvíamos era o ranger do banco da igreja, devido ao peso das pessoas sentadas. Nós saímos de lá lentamente de costas, e do lado de fora, quando a porta se fechou atrás de nós, nós olhamos um para o outro e começamos a seguir o caminho de barro para fora. Quando Jason virou e falou: "Vocês perceberam que não haviam cruzes e nem santos naquela igreja?" E realmente, não vimos nada. Neste momento, olhamos para trás para ver se víamos alguma coisa, e em frente à igreja havia um grupo de homens que saíram e estavam nos olhando ir embora pelo caminho de terra. Aquilo nos assustou e começamos a correr. Nós corremos em torno de 30 minutos até chegar em um posto de gasolina velho com uma conveniência e entramos nela. O lugar estava todo empoeirado e as prateleiras quase vazias, mas havia um senhor lá dentro, atrás do balcão, com um bronzeado artificial super forte, lendo uma revista velha de páginas amareladas, e ele nos disse: "Estão perdidos, meninos? Voltem pelo caminho que vocês vieram. Entre a próxima à esquerda e vocês encontrarão uma cabine telefônica. Se seguir à direita após a cabine, cairão na estrada." Agradecemos ao homem e saímos, e enquanto caminhávamos na estrada, olhamos para trás, e ele estava encostado na velha bomba de combustível, nos olhando de braços cruzados, com um sorriso amarelado no rosto. Seguimos a estrada e chegamos até o telefone que estava quebrado. Tinha acabado de escurecer e estava um breu muito grande, mas decidimos seguir o caminho que dava até a estrada e ficamos na beira pedindo carona, mas ninguém encostava o carro. Até que chegou um policial e ele nos ajudou. Contamos para ele que estávamos perdidos e demos o endereço de Brian, e ele disse que realmente estávamos perdidos pois era muito longe dali. O caminho deu em torno de 30 minutos até a casa de Brian, e ele nos disse para tomarmos cuidado, pois naquela região havia algumas bruxas e seitas por ali, e não era um lugar seguro. Eu nunca me esqueci deste dia e daquela igreja macabra. Tudo isso marcou minha vida para sempre. Fala pessoal, beleza? Essa aqui é só uma daquelas pequenas pausas que nós fazemos no vídeo. Só para pedir para vocês, se estiverem gostando do vídeo, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Valeu pessoal, abraços. Vamos continuar com as histórias. Isso aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás, comigo e mais 2 amigos, Steve e James. Fizemos algo realmente estúpido, mas isso era o que fazíamos de melhor.
coisas estúpidas para passar o tempo. Eu não era muito amigo de Steve, mas James e eu conversamos bastante, principalmente para passar o tempo até hoje. E mantemos contato sempre, e lembramos desse dia com frequência. Morávamos em uma cidade no litoral. Nossa cidade era bem velha e tinha muitas casas abandonadas, principalmente devido ao avanço do mar. Havia uma colina no final da cidade, que no topo dela tinha uma igreja abandonada. Eu não sei por quantos anos ela estava ali daquele jeito, mas desde que me conheço por gente, ela já estava assim. Hoje em dia, eu não sei o seu real estado, pois eu me mudei de lá. Na época, tínhamos 16 anos e nós éramos os caçadores de emoções problemáticos da cidade. Então tivemos a seguinte ideia de levar um tabuleiro Ouija para a igreja tarde da noite. Era outubro e fazíamos isso em homenagem ao Halloween. Eu roubei o carro do meu pai e passei na casa de Steve e James para pegá-los e fomos direto para a igreja. O caminho que dava acesso à igreja, subindo a colina, estava completamente bloqueado e tivemos que parar o carro abaixo e subir a pé. Enquanto subíamos, usávamos apenas uma lanterna bem fraca para que não chamasse a atenção, mas ao chegar na igreja, ligamos as nossas 3 lanternas. A igreja estava bem surrada, velha e cheia de grafites e pichações. A entrada estava bem acabada e a porta cedeu e estava raspando no chão, e como ela era grande e pesada, precisou de 2 de nós para abri-la. Nós entramos e olhamos rapidamente ao redor para garantir que mais ninguém estivesse por lá, e era muito assustador estar naquele lugar à noite. James puxou o tabuleiro Ouija e juntou 3 velas de sua mochila, dando risada, falando que aquilo acrescentaria mais emoção à nossa experiência. Ele montou as velas no chão em forma de triângulo em volta do tabuleiro, e nós apagamos nossas lanternas assim que acendemos as velas, e elas foram as únicas luzes acesas naquele lugar, deixando o clima mais pesado e assustador. Steve começou com o jogo, falando e perguntando a maioria das vezes. A peça do tabuleiro se mexia, mas eu sabia que era um dos meus amigos e era impossível não dar risada, até que ao fundo ouvimos um som parecido com um crack, vindo do altar, como se alguém tivesse quebrado alguma madeira ao meio. Nós levantamos muito rápidos e assustados e pegamos nossas lanternas para iluminar o altar, e estava vazio. Nós estávamos muito assustados, mas o lugar era muito velho, caindo aos pedaços. Então alguns barulhos estranhos, vindo daqui ou dali, não parecia assim tão louco. E então continuamos, mas dessa vez, o tabuleiro não se mexia mais. Estávamos com medo, e isso deixou o jogo mais sério. Fazemos perguntas intercaladas, e fora isso, um silêncio total, que foi quebrado com outro barulho vindo do altar. E antes que pudéssemos iluminar o lugar, algo caiu em cima do tabuleiro, e tomamos um susto, levantando depressa. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Parecia que alguém havia jogado essa pedra em nós, e era impossível ser um de nós 3. Quando ouvimos outro barulho vindo do altar, e outra pedra cair no meio de nós, e ao iluminar o altar, uma silhueta em pé, coberta com tecido preto, que não conseguíamos identificar. Então corremos para fora com tudo, e não paramos até chegar no carro, e eu dirigir até a cidade, onde paramos para respirar e conversar. Steve e eu acreditávamos ser algum mendigo que mora por ali, mas James sempre foi muito religioso, e ele acreditava se tratar de algum espírito. Nós deixamos tudo para trás, e os 2 no dia seguinte voltaram à igreja para buscar o tabuleiro, mas ele não estava mais lá. Tinha apenas sobrado as velas, que eles deixaram para trás rapidamente. Essa foi sem dúvidas a história mais assustadora que passei em toda a minha vida, e até hoje não sabemos quem ou o que era que estava na igreja. Minha esposa e eu estávamos vendo alguns terrenos no interior. Ela tinha o sonho de morar no interior e criar alguns cavalos, e nossos trabalhos eram muito flexíveis, dando brecha para nos mudarmos de casa. Minha esposa Marisa sempre foi muito de ir à igreja, ao contrário de mim. E na cidade não poderia faltar, pois ela gostaria muito de continuar frequentando. Nós visitamos alguns terrenos naquele dia, e era de tarde e não havia trânsito. O lugar era muito calmo. Ao sair da última visita, passamos por uma igreja que era relativamente perto do último terreno que visitamos, e Marisa pediu para parar o carro para vermos como ela era. E eu encosto meu carro naquele estacionamento sujo de barro, ao lado de uma van velha e vermelha.
O lugar estava lotado de carros velhos, e eu desço do carro falando isso para Marisa, que responde falando o que percebeu, mas devia ser por causa do bairro mais humilde. Decidimos entrar na igreja e abrimos a porta principal. Por dentro, havia em torno de 20 a 30 pessoas, todas voltadas para o altar. Nós imaginávamos que o lugar estaria cheio de idosos, pois costuma ser o povo que mais frequenta a igreja neste horário. Mas não. A grande maioria não passava dos 40. Pelo menos, é o que parecia olhando de trás. A igreja era pequena por dentro, com 4 pilastras no meio. Nós sentamos ao fundo, e as pessoas do nosso lado se viram para nós, nos olhando com um olhar de desprezo. E lentamente, um por dentro daquela igreja, começa a se virar para nós, e nos olhando também. Marisa e eu nos olhamos devagar e voltamos nossos olhares para as pessoas, que agora todos nos olhavam. Foi quando eu percebi que não haviam mulheres na igreja, apenas homens, e todos agora olhavam para Marisa. No altar havia um homem encapuzado e mascarado, que levantou a sua mão, apontando para nós, e nos perguntou: "O que fazem aqui?" E eu respondi que entramos apenas para conhecer e que estamos de passagem. Todos continuavam a nos olhar, e eu disse: "Vamos, querida." E nos levantamos e saímos de lá com passos rápidos, e em seguida no estacionamento, corremos para o nosso carro. Nós entramos com tudo, e pelo espelho retrovisor, vejo o homem entrar em uma van vermelha ao fundo. Eu ligo o carro e saio do estacionamento, e a van vem atrás de nós, crescendo cada vez mais pelo retrovisor. Eu tinha gravado no GPS o endereço da polícia, e estávamos indo direto para lá. A van se aproximou demais, e agora conseguimos ver um homem pelo retrovisor nitidamente, e ele estava anteriormente dentro da igreja. Ele começa a jogar luz, mas avistamos a delegacia, e entramos com tudo e ele passa reto. Nós fomos direto para casa aquele dia, e não os avistamos mais. Eu creio que acabamos atrapalhando alguma reunião legal por ali. Marisa e eu não perdemos a vontade de morar no interior, mas com certeza não vamos morar naquela cidade. Quando eu tinha uns 13 anos, eu era escoteiro e passei por uma das situações mais perturbadoras da minha vida. Essa história começou alguns dias antes do ocorrido. Eu estava na missa com minha mãe e meu irmão, como de costume. Íamos sempre 2 vezes na semana e geralmente sentamos no fundo. Neste dia, eu entrei primeiro no banco e sentei no canto, e em seguida meu irmão e minha mãe. Em algum momento da missa, notei um homem mais velho de óculos e bigode branco em pé, virado para a parede à minha esquerda, me olhando de canto de olho. E quando olhei para ele, ele virou-se para mim, me olhando fixamente e sorriu. Eu me lembro com detalhe daquele rosto assustador, com ele forçando, tentando ser engraçado, e o quanto aquilo era estranho e me deixava desconfortável. Eu fiz de tudo para não olhar para ele novamente, mas dentro de alguns segundos eu virei e o olhei. E ele continuava a me olhar e fazer caretas novamente, tentando ser o engraçado. Minha mãe notou dessa vez e tocou no meu ombro, dizendo apenas para ignorá-lo. Ela olhou com raiva também. Ele saiu do lugar andando e sumiu. E após alguns minutos eu fui ao banheiro, e ao voltar ele estava lá novamente, olhando para mim, mas sem fazer careta, apenas sorrindo. E minha mãe percebeu. E quando a missa acabou, na saída, minha mãe me disse que não gostou do jeito que ele nos olhava, principalmente para mim. Agora vou avançar a história. Estávamos na escola em nossa aula de escoteiro, e no final de todas as aulas fazíamos alguns jogos, e neste dia era para encontrar as coisas que estavam escondidas pela escola. Fomos divididos em 2 equipes. Cada equipe tinha sua cópia de listas dos objetos escondidos para encontrar, e quem encontrasse o maior número de itens ganharia. Procuramos por todos os lugares, desde o ginásio para o refeitório e salas, alguns quartos onde guardavam algumas bagunças da escola que eu nunca imaginaria que existia. E mesmo com essa busca, eu não estava tendo sorte. Eu corri para o refeitório e pulei para a parte de trás do balcão, e abri a geladeira, e aproveitei que ninguém estava vendo e peguei um sorvete, quando escuto uma voz à minha direita, falando para não deixar que me vissem fazendo aquilo. E a voz era do homem da igreja, que fecha a porta da geladeira em seguida e pega na minha mão, falando que nos fundos haviam guloseimas melhores, onde as crianças não eram permitidas em entrar. Eu consegui soltar minha mão com muita violência e corri, mas antes que eu pudesse sair,
ele pega o meu pulso com muita força e com a outra mão fazia um chiu com o dedo na direção da boca. Eu gritei socorro mais alto que pude e ele me soltou. E eu saio correndo em seguida para o grupo. Contei ao meu mestre de escoteiro o que tinha ocorrido e ele contou à minha mãe, informando que era o mesmo homem da igreja, e ela o denunciou. Ele trabalhava na igreja e era por isso que estava lá naquele dia. Era um zelador que cuidava e morava no local. Eu soube que houve mais acusações com aquele homem de um coroinha que havia sido tocado por ele, e isso me deixou com mais raiva. Eu não sei o que aconteceu com ele, se foi preso ou conseguiu ficar livre, mas sei que ele foi demitido da igreja e sumiu. Aquele homem provavelmente queria me levar para o fundo do refeitório para fazer o mesmo que fez com o coroinha, ou ainda pior.